Olá, meus queridos, um grande prazer estar aqui mais uma vez com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. Quero agradecer a você aí que está nos dando atenção, nos prestigiando aqui com a sua vinda aqui ao canal. Se é a primeira vez que você vem, é um prazer ter você aqui conosco, compartilhando aqui da enorme quantidade de informações que nós temos para trazer. São muitas informações, muitas experiências, muitos comentários, muitas análises para serem feitas, experiências para serem contadas, e não acaba, é muita coisa. Bem, eu tenho aqui alguns comentários, vou ver se eu consigo fazer esses comentários aqui todos nesse vídeo, nesse um só vídeo, e vamos começar com um comentário da nossa querida Irani Vasconcelos. Obrigado, Irani. Nossa querida Irani Vasconcelos sempre está dando apoio aqui ao canal, com seus comentários, com as suas observações, acompanha as lives, o chat ao vivo. Eu sou muito grato a você, Irani, pela sua participação aqui, tá? Ela diz assim, ó: aqui em Ubajara, meus vizinhos não acreditam mais no corpo governante. O corpo governante é a alta cúpula hierárquica que domina uma organização norte-americana que tem grande poder aqui no Brasil. Não muito, porque nós somos 220 milhões de habitantes, a quantidade de membros é cerca de 800 a 900 mil aqui, menos de 1 milhão. Então, não é tão expressiva assim, mas tem muita atividade em campo, estão em contato com muitas pessoas por aí, os seus adeptos. Então ela diz, aqui em Ubajara, meus vizinhos não acreditam mais no corpo governante, mas há um esforço para continuar lá dentro e aproveitar das regalias sociais e a fama que os membros dessa organização são identificados, segundo a Irani aqui, como testemunhas de Jeová. A fama que as testemunhas de Jeová têm para hipnose, mentir, manipular, ameaçar e perseguir pessoas, que para alguns políticos isso é um dom. Me desculpa, Alexandre, mas divulgar é preciso, diz a querida Irani, expressando aqui a sua observação em relação às pessoas que moram lá em Ubajara, um território que provavelmente deve ser onde ela mora. Obrigado, querida Irani, pela sua observação. Vamos dar atenção aqui à nossa querida Elizabeth Silva. A Elizabeth Silva é uma defensora do corpo governante. Os defensores do corpo governante muitas vezes vêm aqui ao canal. É importante sempre lembrar isso. O corpo governante, os líderes dessa organização norte-americana, não permitem que os seus membros vejam canais de pessoas que falam contrário ao que eles ensinam, que são considerados por eles apóstatas. Na verdade, qualquer pessoa que não é membro da organização é considerado por eles como inimigos. E os que eram da organização e que saíram de lá são considerados apóstatas e servos de Satanás. E, portanto, não deveriam dizer nem sequer um oi para essas pessoas, nem ler suas publicações, nem conversar com elas, nem assistir seus vídeos. Mas a nossa querida Elizabeth Silva, e também o nosso próximo comentário aqui, que vai ser o nosso querido Victor Salles, não respeitam o corpo governante da sua própria organização. Eles não respeitam os próprios líderes da sua organização, a quem eles dizem que nós deveríamos ser obedientes e respeitá-los. E se estamos aqui falando alguma coisa que é contrária ao que eles ensinam, porque nós somos rebeldes e não somos submissos. Porém, eles estão aqui desrespeitando as orientações do próprio corpo governante. Ou seja, estão na mesma situação que nos acusam. Eles nos acusam disso e estão aqui fazendo exatamente a mesma coisa que eles condenam. Vai lá entender, né? Bom, a nossa queridinha Elizabeth Silva disse assim, ó: acho um absurdo, perceba a generalização. É importante que você perceba a generalização, só para você poder dimensionar o quanto você deve ou não levar fé no que ela está falando. Ó, acho um absurdo que todos ex-TJs, eles chamam de ex-TJ quem não é mais membro da organização Torre de Vigia, todos ex-TJs que saem da religião cospe no prato que comeu. Ainda bem que ela falou que sai da religião. Por exemplo, eu saí da igreja batista, então eu cuspi no prato que comi. Eu saí da igreja católica, então eu cuspi no prato que comi. Uma pessoa que sai da igreja dos mormons e vai para a torre de vigia, cuspiu no prato que comeu.
que saiu da igreja adventista e foi para os mormons, cuspiu no prato que comeu. E aí saiu dos adventistas e foi para a torre de vigia, cuspiu no prato que comeu. É o que diz aqui a nossa querida Elizabeth Silva. Mas ela diz que todos os ex-TJs que saem da religião, cospem no prato que comeu, montam um canal para ganhar dinheiro. E aí, olha, perceba isso. Ó. Então, todo mundo que saiu, que são milhares e milhares todo ano, são milhares que saem todo ano, muitos são expulsos e muitos saem porque quer, são milhares todo ano. Então, quantos canais que será que nós temos só aqui no Brasil de pessoas que saíram da torre de vigia e montaram canais para ganhar dinheiro ainda por cima? Bom, será que eu sou uma exceção à regra? Porque o meu canal não é monetizado e eu não ganho absolutamente nenhum centavo financeiro com o trabalho que eu faço aqui no YouTube. Pelo contrário, eu gasto. Gasto, né? Tudo que eu faço, eu não estou falando disso para poder dizer que eu estou me lamentando. Não me lamento, mas só estou prestando contas. Eu não gasto. Aliás, eu gasto do meu dinheiro para fazer isso. Eu gasto para comprar aparelho, para poder fazer isso. Né? Eu pago por isso, pago a internet para isso. Gasto o meu tempo para isso. Recursos, né? Para poder conseguir material, imprimir e etc e tal. Então, eu só gasto. Agora, o que eu ganho financeiramente com isso? Absolutamente nada. Nada. O que eu ganho é a alegria, a satisfação, a felicidade na consciência de saber que eu estou fazendo alguma coisa para ajudar o próximo. E aproveito também o espaço para poder divulgar as boas novas do Evangelho a respeito de Cristo, enquanto eu esclareço e explico como é uma organização da qual fiz parte. Não ganho dinheiro nenhum com isso. Ganho apenas a alegria e satisfação e a consciência limpa, por saber que eu estou falando a verdade. E até agora ninguém conseguiu refutar absolutamente nada do que foi dito. Porque como é que vai refutar algo que eu vivi? Não, eu discordo que você não viveu desse jeito lá. Eu discordo porque não foi isso que aconteceu com você lá. Ué, a vida é minha. Fui eu que passei por isso. Eu sei o que eu senti. Eu sei o que eu vivi. Como é que alguém vai refutar o que eu senti, o que eu vivi e o que eu penso? Não tem como. E nem pode refutar as publicações que eu mostro aqui como exemplo do que eu estou mostrando, do que eu estou provando. Aí vai entrar em conflito com o próprio corpo governante, que é o originador das publicações que eu apresento aqui. Aí fica difícil. Então não tem como refutar nada. Mas a nossa queridinha diz assim, ó, acho um absurdo. Todos estes TJs que saem da religião, cospem no prato que comeu, montam um canal para ganhar dinheiro, falando, caluniando as testemunhas. Agora me diz qual foi a calúnia, ô querida Elizabeth. Você tem a liberdade aí de botar nos comentários. Me diz uma só. Só uma calúnia que foi falada aqui no canal a respeito da organização Torre de Vigia. Vamos lá. Você não está bloqueada. Pode entrar ouro, criar outro perfil, mesmo que tivesse, pode criar outro perfil. Entra aí e diz qual foi a calúnia que foi falada. Porque dizer que aqui eu falo calúnia sem eu ter feito calúnia é uma calúnia. Então, na verdade, você está me caluniando, dizendo isso. Porque todas as coisas que eu falo aqui eu comprovo. Quando eu falo das doutrinas da organização, mostro as publicações dela, mostro e digo, se você tem dúvida, mesmo que eu não mostre, você pode ir lá no site e conferir. Pode conferir na Bíblia os textos que são apresentados, mostra experiências vividas de pessoas, tem a minha experiência vivida, da qual você estaria caluniando se dissesse que o que eu estou falando sobre mim mesmo é calúnia. E agora, querida Elizabeth, você ficou num bico, né? Uma sinuca de bico aqui, hein? Qual foi a calúnia? Eu gostaria muito que você tivesse a coragem de dizer aí nos comentários uma só calúnia que você diz que foi contada aqui no canal. Mostra uma aí, por favor. Aí você diz assim, ó, ninguém fala mal do Edir Macedo. Eu não sei se essa nossa querida Elizabeth está se fingindo de idiota ou se ela realmente é ou está fazendo de propósito. Ninguém fala mal do Edir Macedo, R.R. Soares, Valdomiro e o tal pastor Cláudio. Você não sabe se o pastor ou humorista falando piadas, falando sobre sexo em pregação. Acabou de falar mal deles. Agora, se você acha que alguém tem que falar mal dessas pessoas aqui, pega o seu canal, vai lá e fala deles. Agora, eu falo daquilo que eu sei. Eu falo daquilo que eu vivi. Eu falo do que eu quiser, na verdade. Eu abri o canal e eu falo do que eu quiser falar. Entendeu? Querida Elizabeth, se eu quiser vir aqui e falar sobre o Capitão América, eu posso falar.
meu canal, eu falo do assunto que eu quiser. Se eu quiser falar sobre o Hulk, sobre o Superman, sobre Dragon Ball Z, Pica-Pau. Se eu quiser falar do Edir Macedo, eu falo. Se eu quiser falar do corpo governante, eu falo também. Eu escolho do que eu quero falar. Entendeu? A escolha é minha, não é sua. Agora, se você quer falar deles, você pode ir lá no seu canal e falar à vontade. Aí fala, as TJ fica feliz porque Jesus disse, se perseguiram a mim, perseguiram também a vós. Então, se você falar mal, as pessoas falam mal, como você está falando mal aqui do pastor Cláudio, então ele tem que se sentir feliz, porque se perseguiram a Jesus, perseguiram o Cláudio também. Se falarem mal do Edir Macedo, então perseguiram a Cristo, perseguiram também o Edir Macedo. Então ele é um verdadeiro discípulo de Jesus só porque alguém falou dele. Você está falando mal de mim aqui agora, então eu posso entender que eu sou um verdadeiro discípulo, já que falaram mal de Cristo, perseguiram a Cristo, perseguiram a mim também, como você está aqui. E se você vir aqui falar isso, é falar mal de mim e me perseguir, né? Já que o que eu falo é perseguição ao corpo governante, e as TJ, como você diz aqui, então eu entendo que o que você está falando é uma perseguição contra mim também. Logo, eu posso concluir que eu também sou um verdadeiro discípulo, já que você está me perseguindo. Raciocínio. Aí todos os TJ voltou a comer do próprio vômito. E que bom que eu não estou comendo sozinho então, né? Se fosse verdade o que você está falando. Porque você veio aqui comer junto comigo. Não o seu, mas o meu, como você disse. Então eu estou comendo o meu próprio vômito e você veio comer junto comigo o meu vômito. Olha só que delícia, hein? Que delícia de companheirismo esse seu. Que raciocínio perfeito e certinho. Maravilhoso. Isso aqui é típico de quem foi manipulado pelo corpo governante. Raciocinar desse jeito é o resultado de ser instruído e manipulado pelo corpo governante. Chega nesse nível aqui, ó, que vocês viram. Obrigado, querida Elizabeth Silva, por nos dar aqui esse exemplo maravilhoso de como fica a cabecinha de alguém que é manipulado pelo corpo governante. Como o nosso próximo agora, Victor Salles. Eu disse para ele que eu ia responder em vídeo, ele diz assim, olha a pergunta dele. Ele entrou uma vez num chat nosso aí perguntando sobre o processo. E aí ele perguntou, conseguiu provar que na organização realmente tem casos de abuso infantil? Ou, eu não sei, como eu disse na questão da Elizabeth, né? Eu não sei se eles fazem de propósito ou se são idiotas mesmo. Né? Quantos casos, nós temos diversas e inúmeras jurisprudências, casos que podem servir de base. Ainda que daqui para frente eu nunca mais tivesse nenhum. Nós temos um monte na história de caso, o próprio caso da Candace, que você pode procurar no YouTube e coloca aí, ó, Candace Coach, julgamento. E aí você vai ver qual foi a sentença dada. Esse só caso já é um exemplo que prova como a organização tem a sua política e ela foi sentenciada, a organização Torre de Vigia foi condenada a pagar 22 milhões de dólares como indenização a Candace, por negligência por causa das regras internas que acabaram favorecendo o abusador e prejudicando a vítima, como muitos outros estão vindo à tona. E aí o nosso querido fez essa pergunta aí, tentando desviar o foco lá da nossa live, mas acabou dando um tiro no pé do próprio corpo governante. E muitos que são contra a exposição que é feita a respeito desses casos, muitas vezes têm o pé atrás, tem um calinho escondido, porque talvez alguns casos desses, que afetem a eles, ou talvez algum conhecido ou a família, estão lá, arquivados. E quando a polícia, as autoridades, cavucar, igual estão fazendo lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos, cavucando os arquivos confidenciais das congregações, já prenderam um monte de gente lá, de homens, foram 9, acho que foi em abril, se não me engano, que a promotora fez um discurso, falando que eles não iam sossegar. Emitiram, então, mandados para poder buscar os arquivos confidenciais, Condado de Montana, Pensilvânia, lá na região onde o Anthony Morris foi superintendente de circuito, o Anthony Morris, que deixou de ser membro do corpo governante agora recentemente, e sumiu do mapa. Então, nosso querido Victor, fica tranquilo, as autoridades estão buscando mais provas, porque prova já tem de monte aí. Pode buscar, digita lá no Google, lá, julgamento, abuso infantil, organização, bota lá o nome da organização que você quer ver, os membros, o nome dos membros da organização que você quer pesquisar, e você vai achar um montão, como o caso da Candace Coach, tá bom? Pode vir aqui me processar, pode ir lá fazer denúncia sobre mim, como fizeram,
pode me ameaçar por telefone e WhatsApp, dizendo que vai me pegar, que estão indo atrás de mim, pode fazer o que quiser. Agora, o que você não consegue é calar, interromper todos esses processos investigativos que estão vindo à tona e vão expor ainda mais os líderes religiosos que você tanto defende. E aí você veio fazer essa pergunta aqui, que do meu ponto de vista é um tanto quanto infantil. Você foi expulso das TJs, eu não fui expulso das TJs. Eu fui expulso de uma organização norte-americana chamada Torre de Vigia, Sociedade Torre de Vigia. Eu fui expulso da organização Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Agora, um anúncio apenas, porque eu nunca fui membro de fato. No papel, querido Victor, que eu acho que você também não sabe disso, em questões legais, em questões jurídicas, eu nunca fui membro. Eu fui simpatizante, fui participante, fui alguém que estive lá e atuei como apenas um trabalhador alegre e voluntário. Agora, membro mesmo, eu nunca fui no papel, porque eu nunca fui membro do contrato social, entende? Onde se precisa ter uma quantidade de membros que assinam, que tem poder de voto. Então, eu nunca fui membro de fato, judicialmente falando, eu nunca fui membro. Entendeu? Então, só para ficar bem claro aí e distinguir uma coisa da outra. Não fui expulso das Testemunhas de Jeová, porque Testemunhas de Jeová tem duas categorias. Tem rótulo, Testemunhas de Jeová, rótulo, membro de uma organização. E Testemunhas de Jeová, pessoas que dão testemunho sobre Jeová. Entendeu? Eu continuo sendo testemunho de Jeová, porque eu dou testemunho a respeito de Jeová. E isso nem você, nem os anciãos, nem o corpo governante, ninguém tem autoridade de me tirar isso. Ninguém tem autoridade para dizer que eu não posso dar testemunho sobre Jeová. Entendeu? Ninguém tem autoridade, isso seria uma injúria, uma calúnia e uma afronta à minha honra, dizer e anunciar para o mundo todo que eu não sou testemunho de Jeová e não sou cristão, como está nas publicações. E isso eu vou trazer a público. Que uma organização que diz que o outro deixou de ser cristão só porque não é mais membro dela, é uma injúria e um ataque à honra da pessoa. E isso foi anunciado. Eu tenho o anúncio está gravado, está em vídeo, é documento. Fica tranquilo, querido Victor, você vai ver onde, né, a sua defesa vai chegar. Agora, eu queria muito que você tivesse a hombridade de aparecer, mostra a sua cara de fato, como eu faço aqui. Você tem essa coragem? Tem? Muito bem. Continuando. Você foi expulso das TJ, ladainha. Por que ainda se denomina ancião das TJ? Primeiro que eu não me denomino ancião das TJ. Eu sou um ancião testemunho de Jeová. Sou ancião pela idade, sou ancião pela experiência. Segundo a própria organização, Torre de Vigia, que você defende com unhas e dentes, mas pelo jeito não conhece nem o que as próprias publicações dizem, o termo ancião não se limita apenas ao fator idade, mas envolve também uma questão de superintendência. Presbíteros é o termo lá usado. Pode procurar se você... você não pode ler o livro Manual dos Anciãos, ou ler escondido. Pode pegar o KS de 1991, tem uma explicação um pouco mais rebuscada. Ou ir lá no Perspicaz, ajuda ao entendimento da Bíblia, procura lá o verbete ancião, presbítero, superintendente. 1 Timóteo 3, versículo de 1 a 8. Procura lá as referências nas publicações que explicam o que o termo quer dizer. Então o termo ancião ali pode se referir a alguém mais velho e também a alguém experiente. Isso do ponto de vista da própria organização. Deu para você entender ou não? Ficou claro ou ficou difícil? Falei de pesquisar, estudar, te atormentou, né? Porque isso não é o hábito dos irmãos lá, estudar e pesquisar. Então eu te recomendo, já que você deve ter preguiça de pesquisar, pergunta para um ancião. O que o termo ancião quer dizer, irmão? Fala para mim, porque eu não gosto de ler e estudar nada. Talvez nem ele saiba, né? Não sei. Mas então, a palavra ancião não foi cunhada, não está no dicionário, porque foi publicada e inventada por uma organização norte-americana. A palavra ancião é uma palavra livre para ser usada por qualquer pessoa. A palavra testemunha é livre para ser usada por qualquer pessoa. A palavra Jeová, que nós sabemos que não é a pronúncia do nome original de Deus, não é propriedade da Sociedade Torre de Vigia, então eu posso usar o quanto eu quiser a palavra ancião, a palavra testemunha e a palavra Jeová. Isso não é propriedade de uma organização norte-americana. É limitado demais, é pequeno que alguém pense que só aquela organização pode usar a expressão ancião. Só aquela organização pode usar a palavra Jeová. Só aquela organização pode usar a palavra torre ou torre de vigia. Isso não é patenteado por uma organização norte-americana que foi fundada em 1870. A expressão torre de vigia já existe há muito tempo, está na Bíblia. Vai lá em Isaías 32, 14.
e você vai ver a expressão torre de vigia está lá. Agora, infelizmente, a maioria dos irmãos lá não estudam, não lê, não quer saber, só quer ficar falando um monte de besteira para defender o corpo governante sem saber nem o que está falando. Mas pode vir aqui. Vocês vindo aqui dão uma oportunidade de mostrar a verdadeira face. A verdadeira face dos membros que defendem o corpo governante com unhas e dentes, sendo hipócritas, porque vocês vêm aqui, já está declarado que vocês são hipócritas. Veio aqui, já disse, sou hipócrita. Estou aqui, sou hipócrita. A sua vinda aqui já diz que você é um hipócrita. Sinto muito, mas essa é uma verdade que eu não posso esconder. Agradeço aí a atenção de vocês. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.